Nunca deixamos de nos surpreender com as descobertas feitas por arqueólogos de todo o mundo. Eles não apenas são capazes de nos contar coisas novas e notáveis sobre nossa história, mas, às vezes, podem lançar uma nova luz sobre o presente ao mesmo tempo. Quanto mais conhecimento adquirimos sobre o nosso passado, melhor é a compreensão que desenvolvemos do nosso presente. Esperamos que as descobertas que você está prestes a ver neste vídeo mudem a maneira como você pensa sobre o passado e talvez o presente também. De todos os muitos fenômenos, experiências e objetos inexplicados no mundo, os que mais trazem fascínio são os categorizados como artefatos fora de lugar. Também chamados de OPARTs, estes objetos são, por medida científica, muito antigos, mas sua forma ou construção parecem ser bastante moderna. Eles são fósseis impossíveis, com uma tecnologia fora do seu tempo, artefatos anacrônicos. Em outras palavras, se a nossa história do mundo está correta, eles simplesmente não deveriam existir. E existem muitos exemplos, bem mais do que os geólogos, arqueólogos e outros cientistas querem admitir. Durante os anos 1991 a 1993, garimpeiros russos do pequeno rio Narada, ao lado leste dos Montes Urais, encontraram objetos incomuns, principalmente em forma espiral. O tamanho destas coisas variavam entre um tamanho máximo de 3 centímetros a incríveis 0,003 milímetros, cerca de 10.000 de uma polegada. Até o momento, esses artefatos inexplicáveis foram encontrados aos milhares em vários locais perto dos rios Narada, Kozin, Balbanil e também em 2 riachos menores chamados Vitisti e Lapevose, principalmente em profundidades entre 13 e 12 metros. Os objetos de forma espiral são compostos de vários metais, os maiores são de cobre, enquanto os pequenos e os minúsculos são de raros metais compostos de tungstênio e molibdênio. Tungstênio tem um peso atômico elevado e também é muito denso, com um ponto de fusão de 3.410 graus. Ele é usado principalmente para o endurecimento de aços especiais, e em sua forma pura para fazer filamentos de lâmpadas. O molibdênio também tem uma densidade elevada, com um ponto de fusão de 2.650 graus. Este metal também é usado para endurecer aços e deixá-los resistentes à corrosão, sendo estes utilizados principalmente em peças de armas que são extremamente estressadas e também é usado para blindar veículos. Todos os testes realizados nestes objetos até o momento os datam para cerca de 20.000 anos de idade. Somente no território do parque são megálitos processados com dezenas de milhares de anos e pesando de 350 toneladas a 1.500 toneladas. Esses blocos são comparáveis apenas a Baalbek, onde também foram encontrados blocos incrivelmente gigantescos com processamento mecânico. Imaginar que um antigo técnico decidiu cortar uma figura impensável de uma rocha inteira parece um exercício sem sentido e estúpido. Além disso, a ciência acadêmica afirma que o Japão é certamente uma das civilizações antigas, mas não tem dezenas de milhares de anos. Neste caso, os mitos vêm em socorro. Gigantes são descritos como semideuses, descendentes de deuses e mulheres humanas. Vale ressaltar que tais motivos podem ser encontrados nos mitos de muitas civilizações antigas, como se inicialmente na Terra houvesse pessoas semelhantes a macacos junto com os descendentes dos deuses. O folclorista local Izura Masazuki afirma que o Parque Azuka contém não apenas megálitos, mas detalhes de antigos dispositivos de pedra. Em princípio, tais formas realmente se assemelham a alguns componentes de algo maior. Então a questão dos hipotéticos gigantes se torna ainda mais óbvia em favor de sua realidade. Uma coisa é quando as pirâmides egípcias foram construídas a partir de blocos relativamente pequenos, e outra é fazer algo com peças pesando 1.000 toneladas. A propósito, há também uma suposta tumba no Parque Azuka. Infelizmente, nenhum esqueleto ou utensílios domésticos foram encontrados, mas a cama em si mede 4,5 metros por 1,8 metros, o que claramente não é para um corpo de tamanho humano. Algumas imagens são esculpidas em pedra em vários megálitos. Alguns acreditam que eles têm um mapa da casa estelar dos deuses. De acordo com outra versão, esta é uma informação sobre a vida dos gigantes. Megálitos criados por gigantes no Japão?
Não muito longe da pequena cidade japonesa de Takasago, arqueólogos estavam realizando um estudo de rochas quando notaram uma enorme pedra de forma incomumente irregular. Depois de examinar o objeto com mais cuidado, os cientistas consideraram que na frente deles havia uma peça pesando 600 toneladas. De acordo com algumas suposições, estamos falando de um mecanismo antigo oculto. Trabalhar no estudo do megálito é difícil por razões éticas. Um mosteiro shintoísta foi construído em torno dele. Mesmo com uma inspeção visual, o megálito Ishino-Hoden, que se assemelha a uma peça gigante de uma técnica mais complexa. Uma saliência prismática foi deixada em um de seus planos. É lógico imaginar que a ponta se destinava a ser implantada no mecanismo. O Dr. Kaoru Tokugawa, da Universidade de Osaka, disse a repórteres: os autores deste objeto tiveram que remover toneladas de pedra da rocha e de alguma forma poli-la para um brilho quase espelhado. Ao mesmo tempo, não encontramos uma única pedreira nas proximidades. Nas superfícies laterais do megálito também existem ranhuras, que também podem ter servido para mover a própria pedra ao longo das contrapartes em uma estrutura maior, que parece mais lógica. O tratamento da superfície do megálito não parece um trabalho manual, em vez disso, foi usado algum tipo de ferramenta mecânica que não podia lascar, mas esmerilhar rocha dura. Mas as perguntas, no entanto, são causadas pelo propósito de uma pedra estranha, que muitos pesquisadores privados chamam não oficialmente de chave. Existem muitas hipóteses, mas infelizmente, neste caso, é preciso adivinhar, já que não há mais fontes escritas dessa época. Sarcófagos enterrados, há mais de 2.500 anos foram descobertos por arqueólogos em uma antiga necrópole egípcia. Eles foram encontrados dentro de um poço recém-descoberto em um local sagrado em Saqqara, ao sul da capital, Cairo. 13 caixões foram descobertos no início, mas outros 14 seguiram, disseram as autoridades. A descoberta é agora considerada por especialistas como uma das maiores de seu tipo. As imagens divulgadas mostram caixões de madeira bem preservados e pintados com cores coloridas e outros artefatos menores. Saqqara foi um cemitério ativo por mais de 3.000 anos e foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Estudos iniciais indicam que esses caixões estão completamente fechados e não foram abertos desde que foram enterrados, disse o Ministério de Antiguidades do Egito em um comunicado. Mais segredos. O comunicado acrescenta que o ministro de Antiguidades do Egito, Khaled Al-Anani, inicialmente adiou o anúncio da descoberta até que ele pudesse visitar o local, onde agradeceu à equipe por trabalhar em condições difíceis no poço de 11 metros de profundidade. O trabalho de escavação continua no local, enquanto os especialistas tentam estabelecer mais detalhes sobre as origens dos caixões. O ministério disse que espera revelar mais segredos em uma entrevista coletiva nos próximos dias. Outros artefatos descobertos ao redor dos caixões de madeira também pareciam ser bem trabalhados e decorados com cores. Em novembro passado, um grande esconderijo de animais mumificados descobertos em 2018 por arqueólogos perto da pirâmide escalonada de Saqqara, foi exibido ao público pela primeira vez. Descoberta incluiu gatos, crocodilos, cobras e pássaros mumificados. Saqqara, localizada a cerca de 30 quilômetros ao sul do Cairo, é um antigo cemitério que serviu de necrópole para Mênfis, a capital do Antigo Egito, por mais de 2 milênios. Nos últimos anos, o Egito intensificou a promoção de seus achados arqueológicos em uma tentativa de reviver sua vital, mas decadente, indústria do turismo.